Sobre isso daí, eu queria fazer uma consideração mais geral, que eu acho que é o... mais do ponto de vista da orientação política, que eu acho que é a questão central nesse momento. Em primeiro lugar, qual é a perspectiva? A perspectiva é que no Brasil as coisas continuam como estavam, está vigente aí, o que nunca teve vigente de verdade, a Constituição de 1988, existe um judiciário que, se não é democrático, é meio democrático, né? As eleições estão valendo, você pode ganhar a eleição, tirar o governo da mão desse pessoal pelas eleições. Esse é o quadro que tem no Brasil? Não. Esse é o quadro que as pessoas que estão num beco sem saída imaginaram para o Brasil. O quadro verdadeiro é que existe um movimento cada vez mais intenso no sentido de uma completa decomposição do regime político anterior. O regime político anterior era um acordo entre vários setores e um acordo imposto por uma enorme mobilização operária e popular. À medida que essa mobilização esfriou, o acordo foi sendo revogado. E o que nós estamos vendo hoje são os atos finais da revogação desse acordo. Isso significa que é necessário estabelecer um novo regime político. Já está sendo estabelecido, né? Ele está sendo estabelecido de maneira mais ou menos informal. Que regime político seria esse? O que quer a burguesia brasileira? Eles querem um regime que seja um regime cada vez mais ditatorial, que permita controlar, né, as inevitáveis explosões que vão advir do aprofundamento da crise capitalista no Brasil. É para isso que a gente caminha. Nesse momento, seria uma obrigação de todas as forças políticas falar: o que está acontecendo? Está acontecendo isso. Nós estamos caminhando para uma situação cada vez mais dramática, né? As liberdades democráticas estão sendo substituídas por uma ditadura que vai se impondo através de aproximações, e não de uma vez só, mas pode também acabar sendo imposta depois de muita deterioração num golpe único, né? E a população vai perder os sindicatos, os direitos sindicais, os partidos de esquerda vão acabar sendo colocados na ilegalidade, né? Um conjunto de coisas que vai ser ou muito parecido ou pior do que a ditadura militar de 64. Aí alguém pergunta, mas será que chegaremos a tanto? Basta a gente ver o que está acontecendo, né, na periferia. O caso dos militares do Rio de Janeiro. É normal aquilo lá? Segundo o Bolsonaro, é um fato isolado. Não é um fato isolado. É o resultado do aprofundamento desse movimento político geral. E não é um caso isolado também, porque há outros casos. Teve o caso de Suzano, teve o caso disso, daquilo. O aumento da violência num sentido repressivo contra a população é exponencial. Essa semana aqui saíram vários vídeos de policiais batendo em cidadão na rua. Um cidadão foi na cadeia, a própria vítima um ladrão roubou ele, não sei se roubou a carteira dele, o que foi. Aí os policiais botaram o ladrão a um jovem. E aí a própria vítima filmou os policiais batendo nele dentro da cadeia. Aí teve um incidente de trânsito, o policial foi lá e jogou gás de pimenta na cara do cidadão. Nos atos públicos, sempre que eles veem a oportunidade, é uma violência inacreditável. No ato que os coxinhas fizeram em frente da Fiesp, os donos deles, agarraram uma mulher pelo pescoço lá, a polícia observou e não fez nada. Quer dizer,
A intervenção policialesca nas escolas e universidades é cada vez maior. A propaganda de defesa do golpe militar de 64 é grande. Tiraram filme, tem todo um esquema montado. Para que a gente faz propaganda? Vamos ser gente bem concreta. A propaganda é a preparação para uma ação, né? Por exemplo, você está num sindicato. Então você começa denunciando que o salário desvalorizou, a inflação está alta, o salário não acompanhou, mostra números, mostra que a empresa teve lucro, é aquela propaganda e agitação. Num dado momento, essa propaganda e agitação será transformada numa greve. Ela é uma preparação para a greve. E a propaganda da ditadura militar é preparação do quê? De uma ditadura militar. Quer dizer, nós estamos aí diante de toda uma situação extremamente perigosa. E uma parte das lideranças da esquerda acha que nós estamos no mundo das maravilhas. Bom, o PSTU está propondo prender mais gente. Daqui a pouco vai formar uma milícia para prender eles mesmos, junto com a Polícia Federal e os dirigentes do PT, né? Mas estão completamente desnorteados.